Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula para a certificação CPA. E apenas lembrando, para quem quiser ter acesso ao curso completo, com todas as videoaulas, apostilas em PDF, mais de 1000 questões comentadas em vídeo, resumos, simulados, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui no comentário fixado o link para que vocês possam conhecer a plataforma de estudos que vai ser o diferencial na aprovação de vocês na CPA. E no mais, só peço aí que vocês deixem um like no vídeo, né, para dar aquela moral e desejo a vocês uma excelente aula. Pessoal, agora a gente vai entender aqui o conceito de um mercado financeiro e depois a gente vai ver as diferentes segmentações que a gente tem aqui no nosso mercado financeiro, tá? Então, um mercado financeiro ele é um ambiente onde ocorrem transações de compra e de venda de ativos financeiros, como ações, títulos, moedas e commodities. Ele é um sistema que vai facilitar o encontro entre investidores, poupadores e tomadores de recursos, permitindo a transferência de fundos entre essas partes. Tá? Então é como se fosse um local onde eu vou ter investidores, poupadores e tomadores de recursos que vão comprar ativos financeiros. E aí, a depender do ativo financeiro, eu posso classificar dentro do mercado financeiro, tá? Então, resumindo, o mercado financeiro, ele é um ambiente de negociações financeiras onde você pode comprar e vender produtos financeiros, tais como esses aqui, né? Ações, títulos, moedas e commodities. E aí a gente tem que lembrar um detalhe importante, tá? Quando a gente começa a estudar o sistema financeiro nacional, a gente vê que a principal função que ele permite é aquela de intermediação entre os agentes superavitários e os agentes deficitários. E foi assim, né, que começou o sistema financeiro. Daí, se a gente for parar para pensar, hoje, apenas a intermediação financeira ela acontece naquele mercado que a gente chama de mercado de crédito. Mas ao longo do tempo, o modelo clássico de intermediação financeira ele não foi capaz de suprir todas as demandas existentes no mercado. Por quê? Daqui a pouco as pessoas, né, elas gostariam de fazer viagem para outro país. E aí eu preciso fazer a compra e venda de moeda estrangeira para permitir essas viagens. Então, só o mercado financeiro atuando com intermediação financeira não era suficiente. Aí a gente começou a ter essas negociações de moedas que elas se incluem no chamado mercado de câmbio, tá? Então, o conceito clássico de intermediação financeira, dado essa evolução do mercado, ele não foi capaz de atender todas as demandas da população. E aí foi necessário desenvolver novos instrumentos financeiros, tá? A gente pode colocar, então, que a gente divide aqui o mercado financeiro em diferentes segmentos: mercado monetário, mercado de crédito, capitais e câmbio. Renan, só esses aqui? Não, a gente pode também trazer mercado de seguros privados, mercado de previdência fechada, mercado de derivativos, depende o quão específico a gente quer ser. Mas, de maneira geral, tá? Mercado monetário de crédito, capitais e câmbio é a principal divisão que a gente tem em relação ao mercado financeiro aqui no nosso país. E antes da gente passar aqui para entender em detalhe cada um desses mercados, a gente tem que entender quais são as funções principais de um mercado financeiro. Então, olha só, possibilitar o contato entre unidades econômicas. Quem são essas unidades econômicas? São as pessoas, as empresas, o governo, o restante do mundo, tá? Então, o mercado financeiro, ele vai possibilitar o contato entre essas pessoas. Vai estimular a formação de poupança, né? Porque eu tenho lá o agente superavitário que ele começa a guardar dinheiro ao invés de consumir. Facilitação da transferência de poupança entre as unidades econômicas, que é então conseguir tirar o dinheiro, aquele excedente que está sobrando de uma pessoa superavitária e transferir para empresas, para pessoas que estão precisando de dinheiro e dessa forma, né, a gente vai desenvolvendo o nosso país. E além disso, né, prover liquidez às unidades econômicas e aí a gente pode pensar também no sentido de conseguir recurso seja para daqui a pouco comprar uma casa, comprar um carro ou comprar alguma máquina e equipamento, pensando aí dentro de um contexto de uma empresa, tá? Então, antes da gente avançar, mercado financeiro, em síntese, ele vai ser esse local onde a gente vai ter a negociação de diferentes ativos financeiros. Com o tempo, o mercado financeiro ele evoluiu e hoje ele permite também a negociação de outros instrumentos além da clássica intermediação financeira. Através disso, daí a gente pode trazer esses segmentos aqui de mercado monetário, crédito, capitais e câmbio, e mais ainda, depende, né,
como eu falei, o quão específico a gente quer ser. Vamos ver então o mercado monetário, ou também chamado, né, é importante dizer que ele também é chamado de mercado da moeda. Aqui eu tenho as transferências de recursos a curtíssimo prazo, né, overnight, de um dia para o outro, em geral com prazo de um dia, como aquelas realizadas entre as próprias instituições financeiras ou entre elas e o Banco Central. Então, quando eu tenho negociações, por exemplo, de uma instituição financeira emprestando para uma outra, geralmente essas operações elas têm prazo de um dia, tá? Que é para resolver uma insuficiência de recursos naquele dia. E aí, essas operações aqui, elas acontecem no chamado mercado monetário, aonde eu tenho operações de curto prazo. Ou ainda, né, quando uma instituição financeira, daqui a pouco, ela negocia com o Banco Central, né? Daqui a pouco pode ser compra e venda de título público, operações compromissadas de um dia para o outro, tá? Então, o mercado monetário, o mercado de moeda, ele é assim chamado porque é ele que vai fornecer a economia, vai fornecer à nossa economia papel moeda e moeda escritural, porque é onde a gente tem essas operações de curto prazo que acabam interferindo na quantidade de moeda que a gente tem circulando na economia, tá? Então, falou em reservas bancárias dos bancos comerciais, falou nas operações do Banco Central com instituições financeiras, falou da emissão de certificados de depósito interfinanceiros, tudo isso vai acontecer aqui no chamado mercado monetário. É aqui então também um outro ponto importante que o Banco Central ele vai executar a política monetária para restringir ou ampliar a quantidade de moeda que tem em circulação no nosso país. Eu tenho o mercado de crédito, esse é mais tranquilo, tá? Que é o segmento do mercado financeiro em que as instituições financeiras captam recursos dos agentes superavitários e os emprestam às famílias ou empresas. E aí elas são remuneradas pela diferença entre o custo da captação e o que elas cobram dos tomadores, né? São remuneradas aí pelo spread bancário. Então o mercado de crédito ele abrange justamente aquela ideia de intermediação financeira, aonde eu vou ter a poupança por parte do agente superavitário e vou ter o agente deficitário tomando recursos para consumir, trazendo, né, possibilitando então a liquidez. Isso vai acontecer aqui no mercado de crédito e foi assim que começou o mercado financeiro. Mercado de câmbio, esse também é bem tranquilo, tá? É o mercado onde ocorre a compra e venda de moedas estrangeiras. O Banco Central ele utiliza esse mercado aqui para execução da política cambial. Tá? Então, quando eu vou comprar dólares, quando eu vou comprar euros, quando eu vou comprar pesos argentinos, eu vou fazer isso em uma instituição financeira que está autorizada a operar com câmbio, mas essa atividade aqui, ela vai se classificar dentro do mercado de câmbio, tá? E é através desse mercado aqui que o Banco Central ele também pode atuar comprando ou vendendo moeda estrangeira para executar a política cambial. Mas vale a pena lembrar, tá, que a política cambial que a gente tem aqui no nosso país, ela é flutuante, do tipo suja, ou seja, via de regra, o Banco Central, por mais que ele possa utilizar esse mercado aqui para executar a política cambial, via de regra, ele apenas assiste às negociações que acontecem. E aí, se for necessário, aí ele intervém, tá? Mercado de capitais, ou também chamado, né, de mercado de valores mobiliários. Aqui eu tenho um mercado em que as empresas captam recursos para financiar suas atividades através da negociação de instrumentos financeiros com os investidores. Renan, qual que é a diferença então do mercado de crédito? Porque no mercado de crédito, as empresas, elas também tomam recursos, não é? Sim, só que aqui no mercado de capitais, elas emitem títulos que são colocados à negociação aos investidores. Elas captam diretamente. A gente elimina, então, essa intermediação financeira, a gente elimina esse spread bancário e as empresas se colocam, então, colocam seus títulos à negociação para os investidores. A gente vai ter a presença das instituições financeiras aqui? Sim, mas não exercendo a chamada intermediação financeira, mas colocando e distribuindo esses produtos aqui que foram colocados pelas empresas. A exemplo de debêntures, notas promissórias e também ações, tá? Tudo vai ser aqui relacionado ao mercado de capitais. E além disso, a gente também tem outros títulos que estão aqui dentro, a exemplo de fundos de investimento. O objetivo principal do mercado de capitais, e tem que estar por dentro desse conceito, tá? É canalizar as poupanças da sociedade para o comércio, a indústria, outras atividades econômicas e para o próprio governo. Aqui as negociações elas focam no médio e longo prazo, tá? Tirando
por exemplo, uma nota promissória que ela tem é, uma operação mais de curto prazo, debêntures, ações, são títulos que eles têm essa característica de longo prazo. Quando, né, a pessoa não está comprando as ações por alguma, daqui a pouco, operação de especulação, quando ela quer manter esse valor investido, tá? Então, no mercado de capitais, isso não é regra, inclusive para o mercado de crédito também, né? Que aqui no mercado de crédito a gente viu que as operações, elas tendem a ser de curto e médio prazo, enquanto que no mercado de capitais elas tendem a ser de médio e longo prazo. Não é a regra, mas é o que define porque a gente tem mais operações desse tipo no mercado de capitais e de curto e médio prazo no mercado de crédito e no mercado monetário de curtíssimo prazo, tá? Ah, detalhe importante. O mercado de capitais ele também pode ser dividido aqui em mercado primário e mercado secundário. O mercado de câmbio também, tá? Eu posso dividir ele em mercado primário e mercado secundário. No mercado de câmbio, eu tenho o mercado primário quando eu tenho a efetiva entrada ou saída de moeda estrangeira do país. Então, por exemplo, uma empresa nossa que exporta para o exterior, ela vai receber em dólares. E aí eu tenho esses dólares entrando aqui no nosso país, e aí eu estou no mercado primário. E no mercado secundário, as negociações que acontecem com moeda estrangeira, elas não criam essa entrada ou saída de moeda estrangeira aqui. É só sair de uma instituição financeira para outra instituição financeira, né? As negociações vão acontecer dentro aqui do nosso país. Então, no mercado primário de câmbio, negociações com moeda estrangeira, ou que eu vou ter a saída de moeda estrangeira daqui, ou vou ter a entrada de moeda estrangeira. No mercado secundário, só vai passar pelas instituições financeiras, são operações no mercado interbancário. No mercado de capitais, o mercado primário, ele se refere à primeira emissão de um determinado título ou valor mobiliário. Tá? Então, por exemplo, quando uma empresa ela emite uma debênture, isso acontece no chamado mercado primário. Esse dinheiro que ela vai captar através da emissão da debênture vai ir diretamente para essa empresa. Já no mercado secundário, aqui dentro do mercado de capitais, eu vou ter as negociações que vão acontecer entre titulares dos valores mobiliários. Então, se a empresa, por exemplo, né, só para a gente entender esse conceito, eu tenho aqui a empresa e ela emite uma debênture. E eu vou ter uma pessoa que vai comprar essa debênture, mercado primário. Uma vez que eu comprei essa debênture, eu passo a ser titular desse investimento. Eu posso vender isso daqui para uma outra pessoa, caso eu queira. Aí, essa negociação aqui, ela acontece no mercado secundário. Então, no mercado primário, emissão por parte da empresa e o recurso vai diretamente para a empresa. Mercado secundário é quando os titulares, eles negociam os valores mobiliários com outras pessoas, com outras empresas. Isso acontece aqui no mercado secundário e quando essa pessoa, ela vende a debênture, ela recebe o dinheiro e esse dinheiro não vai para a empresa, porque a empresa já recebeu na primeira emissão do título, tá? O mercado secundário, e esse conceito é importantíssimo, ele é responsável por fornecer liquidez aos titulares dos valores mobiliários. Porque daqui a pouco, vamos pensar o seguinte, se essa debênture ela tinha 5 anos como prazo de vencimento, ou seja, eu coloco o meu valor lá, né, 10 mil reais. Eu vou ter que esperar 5 anos para receber esses 10 mil reais, mais os juros que foram pactuados. Dentro desse tempo aqui, se não existisse o mercado secundário, eu teria que esperar os 5 anos para conseguir receber de volta. E eu não teria liquidez durante esse tempo. Mas uma vez que eu tenho a opção de achar uma outra pessoa que esteja interessada em comprar esse título que eu tenho, que promete esse valor no prazo de 5 anos, eu consigo me desfazer da operação e receber o dinheiro agora. Eu consigo ter liquidez. Liquidez é o dinheiro vivo, é o dinheiro em espécie. E eu consigo fazer isso através do mercado secundário, tá? Então é importante a gente não confundir aqui a definição de mercado primário e secundário no mercado de capitais, que tem a ver relacionado a quem emitiu o título ou valor mobiliário e quem está recebendo esse dinheiro, com o mercado de câmbio, né? Aqui o mercado primário ele se refere ao dinheiro que está entrando ou saindo efetivamente do nosso país de moeda estrangeira. E o mercado secundário são operações com câmbio no mercado interbancário, aonde o dinheiro ele só vai fluir de uma instituição financeira para outra, mas eu não tenho efetivamente dinheiro entrando ou saindo aqui no nosso país, né? Dinheiro esse
de moeda estrangeira. Uma outra definição, última definição aqui, na verdade, do mercado de capitais é o seguinte, tá? O mercado de capitais, ele tem uma grande importância no desenvolvimento do país, pois ele estimula a poupança e o investimento produtivo, que é essencial para o crescimento de uma economia moderna, né? Quanto mais títulos a gente tiver sendo emitidos aí pelas empresas, mais elas vão estar captando recurso e mais elas vão estar investindo em sua atividade produtiva. Isso vai gerar mais empregos, vai gerar um maior crescimento econômico e tende a gerar uma melhor qualidade de vida para as pessoas, tá? E a gente elimina aqui o chamado spread bancário também dos bancos, e assim as empresas elas têm um crédito, em tese, que é mais barato e acaba revertendo também em mais crescimento, tá? Perfeito. Esses dali, então, são os quatro mercados principais, quatro principais segmentos do mercado financeiro, olhando por essa divisão. São os únicos? Não, né? Eu já falei que a gente, dependendo do quão específico a gente quiser ser, a gente consegue trazer mais divisões ainda. E agora um ponto importante é a gente destacar aqui quais são os principais ativos negociados em cada um desses mercados. Então, no mercado monetário, que é o mercado de moeda, aonde eu vou ter essas operações aqui de curto prazo, curtíssimo prazo, entre instituições financeiras e entre elas e o Banco Central, eu vou ter a negociação principalmente de títulos públicos federais, né? A execução aqui da política monetária por parte do Banco Central, ele utiliza como instrumento títulos públicos federais. E também a emissão de certificados de depósito interfinanceiro, que é quando eu vou ter as instituições financeiras fazendo as operações entre elas. Inclusive, também elas podem fazer operações entre elas usando títulos públicos federais. Esse é o mercado, então, que vai determinar a quantidade de moeda na economia. Mercado de crédito. Quais são os ativos negociados aqui? Cheque especial, conta garantida, crédito rotativo, crédito direto ao consumidor, desconto bancário, entre outros, tá? Aqui é aquele mercado onde eu vou ter empréstimos e financiamentos. Mercado de capitais. Quais são os principais títulos? Ações, debêntures, notas promissórias, né, também conhecido aí como commercial papers. São títulos, são valores mobiliários que são negociados aqui no mercado de capitais. Mercado de câmbio, eu vou ter operações de compra e venda de moeda estrangeira, operações com ouro, instrumento cambial, operações em moeda nacional entre residentes no Brasil e residentes no exterior, recebimentos, pagamentos e transferências do e para o exterior. Então, esses são os principais ativos negociados em cada um desses principais mercados, desses principais segmentos aqui do nosso mercado financeiro.